Meus irmãos, dando continuidade o tópico de número 3. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Primeiro subtópico: longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. 1 Pedro 3:20 e 2 Pedro 3:9. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacificamente a má conduta dos outros, tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ver aqui, irmão, a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios, assim liberar o perdão aos seus ofensores. Longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido paciência, tolerância e constância. Então, a palavra de Deus nos instrui a sermos pacientes, a tolerarmos e a sermos constantes, algo meramente que deve ser adotado e introduzido na vida daqueles que confessaram a Cristo como Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático. É algo que temos que colocar em prática, da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar, é a base, irmãos, de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então, é algo que temos que adotar sobre as nossas vidas como crente. Contudo, o exercício é algo diário. O exercício diário da paciência requer a virtude do amor, porque sem amor, irmão, não conseguiremos aleluia, adotarmos todos esses itens necessários para as nossas vidas. Então é a base de todas as ações do crente salvo por Cristo. Está lá em 1 Coríntios 13, 1-7. Segundo subtópico: suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14:22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros
em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos, cometidos em nosso meio, como as provações, ou seja, provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então, o amor, né, e longanimidade, eles andam junto, né, que a expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então, exercermos o amor, né? Aleluia, suportando uns aos outros. Isto é que a palavra de Deus nos instrui que devemos fazer, aleluia, no nosso cotidiano. O exercício, né, aleluia, como falei anteriormente, né, da paciência requer a virtude do amor. Então, o amor com que Cristo nos amou. Aleluia. Terceiro subtópico e último: o perdão como a primícia do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de sermos, né, tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Infelizmente, nos dias atuais, a igreja tem enfrentado, né, este tipo de situação. A dificuldade de liberar o perdão, a dificuldade, né, de se unir, de ser uma unidade. Muitos, né, dizem: se for o irmão que for dirigir o culto, eu não irei. Se for aquele irmão que for pregar, eu também não irei. Se for o culto na casa de irmão fulano, também não estarei lá. Então, enfrentamos essa certa dificuldade, né, de termos esta unidade, né, que na qual a palavra de Deus nos instrui, né, que venhamos praticar, né, cotidianamente, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estudamos, né, na lição de hoje, né, louvado seja o nome do Senhor, atributos da unidade da fé, né, humildade, mansidão e longanimidade, né, louvado seja o nome do Senhor, que se divide em 3 tópicos. Né? O primeiro: para haver unidade é preciso humildade. Né? O ponto central desta lição, né, é a genuína unidade da igreja, é o o resultado da humildade, mansidão, longanimidade de cada crente. Né? Louvado seja o nome do Senhor. A síntese do primeiro tópico: né, a virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade, né, da igreja. A síntese do segundo tópico, né, a mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos
na igreja, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a síntese do terceiro e último tópico: a longanimidade é qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos em nome de Jesus. Estudem a próxima lição, que será no próximo domingo, né, que tem por título a conduta do crente em relação, né, à família. Né? Estudem, né, acompanhem aí na sua revista, né, e que Deus em Cristo continue abençoando a vida dos nossos irmãos em nome de Jesus. Quero fazer rapidamente aqui a conclusão desta lição. Conclusão: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que gere os conflitos; a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Mateus 5,16, 1 Coríntios 1:10. Que Deus em Cristo continue abençoando os nossos irmãos em nome de Jesus.